desejo, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Olha aqui que o inimigo. Se lembra que a gente falou no início? Marcha, marcha. Olha sim, só. Aqui, perseguirei. Gente, tá balançando porque eu tô batendo na mesa de propósito, tá? Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos dele, satisfará o meu desejo, arranquearei a minha espada, a minha mão os destruirá. Eles ficaram, eu que estou dizendo, repetindo isso, como se fosse uma marcha de guerra, sabe? Como fosse uma uhum, marcha de guerra, como fosse uma marcha de guerra. E como que você acha que os israelitas estavam ouvindo isso? é verdade. Eu não vou falar o que eu pensei, porque vai pegar mal. Morrendo de medo, entenderam, né? Sim, Morrendo de medo. é Vou porque, falar assim, bonitinho. Se borraram todos. sim, é porque até muitas guerras você se vence até, assim, entre aspas, pelo grito, né? Sim, Então, você gritando, você vê aquele exército gritando, se impondo, né? Mesmo sem usar nenhum tipo de arma até o momento. Aquilo já causa um alvoroço muito grande. E quando eles gritam muito alto, os que estão ouvindo, já começa aquilo a trabalhar na mente deles. Eita, o bicho vai pegar aqui. É mais ou menos desse jeito. exatamente. E aí aqui fica uma pergunta para nós. A quem nós estamos ouvindo? Porque antes o Senhor falou: os egípcios que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais. Antes o Senhor falou: eu vou dar um livramento para vocês. Então, desculpa, eles cantaram isso, tá? E depois o Eterno falou. Então a minha Uhum. pergunta é: a quem nós estamos ouvindo? Nós estamos Sim. ouvindo os egípcios, né? Nós estamos ouvindo o inimigo ou nós estamos ouvindo o Senhor? Como que eu sei, Hum, Elberson, a quem eu estou ouvindo? sim, tem que estar conectado. Tem que estar conectado. Você falou algo aí e eu. Ah, pode continuar. Fugiu agora. Perdi o raciocínio. Mas vou Quando for voltar. assim, você me para na hora, tá? Sabe Uhum. como eu sei, Elberson, a quem eu estou ouvindo? Sabe como nós sabemos a quem nós estamos ouvindo? Através das nossas atitudes. Sim, sim. Porque, pegando exemplo lá absurdo, né? Não tem leite para dar para o seu filho, mas o Senhor mandou você ficar em casa, não sair de casa. Se Uhum. você sai, você não está dando ouvido à voz do Senhor. Entende? Quer É dizer, verdade. as nossas atitudes vai dizer a quem a gente está ouvindo. As nossas atitudes vai dizer a quem a gente está servindo. As nossas atitudes vão dizer a quem de fato nós. Quando eu falo servimos aqui, eu quero dizer em quem nós acreditamos. Uhum. E eu não vou entrar nisso aqui porque isso é assunto para outra conversa, mas eu tenho reparado que algumas pessoas têm uma fé muito, muito, como eu posso Rasa. dizer, vai além de rasa, sabe? Uhum. Elas têm uma fé nelas mesmas e não no Senhor. Quando eu digo nelas mesmas, eu quero dizer o seguinte: elas têm uma fé naquilo que elas querem acreditar. Uhum. Por exemplo, a Bíblia está dizendo que um mais um são dois. Aí ela Sim. lê o que está ali, que um mais um são dois. Mas ela está dizendo assim, não, mas eu acredito que um mais um são três. E ela quer praticar o três. Então, é uma É verdade. fé estranha. Eu vou tentar Sim. melhorar, tá? Eu É, entendi. você entendeu? Entendi. Mas eu vou Sim. tentar melhorar para quem está do lado Uhum. de lá, né? Por exemplo, lar e casa são coisas diferentes. Porque casa é a alvenaria e lar é onde uma família está constituída, família no sentido pleno. Uhum. Então a gente pode ter pessoas que literalmente em situação de rua estão de Sim. fato debaixo de uma ponte, estão ali com uma cobertura de lona e ali ser um lar para elas. E eu posso estar de fato numa casa linda e bela, mas não ter um lar, entende? Uhum. Então, por exemplo, a Não gente está lendo na existe. Bíblia. É aquela questão. Não existe casa. Para quem é casa sem lar?
Lar sem casa. Não, lar No sem caso, casa. isso. Às vezes você tem uma casa e não tem um lar. Às vezes Exato. você não tem uma casa, mas tem um lar. Mas se você tiver um lar, você vai sempre ter uma casa. Sim. Entendeu? Então, assim, por Uhum. exemplo, vamos supor, a Bíblia está dizendo que lar é um local onde tem pessoas, famílias que se amam. A Bíblia está dizendo isso, escrito ali o exemplo, tá bem literal. Uhum. Aí a pessoa vira, o que está escrito ali, Elvis? Não, está escrito que lar é um local constituído por pessoas que se amam. E então, Elberson, isso é uma casa. Eu não estou Uhum. falando do Elberson que não tem cognição, estou falando de pessoas inteligentes, mas enfim. Então, isso está muito complicado. É uma fé naquilo que elas querem acreditar. E o problema é que elas acham que o Senhor tem que ouvi-las, entende? Ouvir no sentido de Uhum. atender o que ela quer, porque Uhum. Deus tem que agir como eu creio. E não, eu não ajo como ele quer que eu faça, né? É o inverso. Então, igual você falou mais cedo, essa inversão de valores de papéis, você falou de papéis, Uhum. essa inversão de papéis está acontecendo. Eu quero que Deus haja como eu acredito, mas eu não quero agir como ele está mandando eu agir. Uhum. Entendeu? Verdade. Sim, perfeitamente. E aí dá ruim. E muito. Muito mesmo. E, tá? Eita. Ó, vai falar? Não, pode falar. Eu estou enchendo minha água, porque Tá. tá falando, mas tudo Eu bem. coloquei assim, ó. Veja a sequência. Faraó liberta o povo, Faraó Uhum. se arrepende e reúne seus soldados e vai através dos israelitas, com gritos de guerra. Eles, os israelitas, temem e clamam ao Senhor. O Senhor manda eles ficarem parados, calmos, não se afligirem. O Senhor diz para Moshe o que fazer. Os egípcios percebem que o Eterno está guerreando a favor de Israel. O mar se abre para os israelitas e os egípcios pegam carona. Aí coloquei aqui literalmente entre parênteses. Olha só, os egípcios pegam carona. O sol nasce para justo e para ímpios. Aqui eu quero focar nessa parte. Eles, os egípcios, tentam voltar, fugir, porém o Senhor não deixa, pois o mar começa a fechar. Israel passa a pé enxuto pelo mar dos juncos e os egípcios se afogam. Aonde eu quero pegar aqui, Elberson? O mesmo mar para os israelitas foi bênção, foi sinal de milagres. O mesmo mar para os egípcios foi maldição, foi morte. O Na hora que mesmo mar. estamos com a mente conectada. Na hora que você falou, na hora que você falou que o mesmo mar que os israelis passaram e os egípcios não, já veio isso na minha mente. Que o mesmo mar que abençoou um, meio que amaldiçoou o outro. Então, é aquela questão. Aqui não é o lugar, né? Que a gente tem falado, já falamos hoje, vamos até algum. A gente já vem falando isso há Acho muito que os tempo. dois passados, dois Sim, estudos passados. não é o lugar, é a pessoa, né? No caso ali, o povo, né? Isso aí. Minto, você falou no nosso grupo no WhatsApp. Isso, Você mandou um áudio isso. falando. Da Pessoal, questão fica aqui o dos convite. animais. Isso. Na descrição vai estar o nosso link para participar do nosso grupo no WhatsApp. Lá a gente troca informações, dá para achar, entre outros. É gratuito, tá? Se você quiser participar, você é nosso convidado de honra. Exatamente isso. Olha aí, é uma coisa muito interessante. Eu estava pensando esses dias, essa semana, que uma determinada pessoa tem tanto dinheiro que isso deixa ela pobre, Uhum, entende? verdade. Então, assim, o fato de E do aquela Mar questão, dos tem Juncos, pessoas que são tão prósperas que só falta dinheiro. exatamente, Sim, são tão pessoas tão ricas, né? prósperas. Prósperas não, são tão Sim, ricas que só falta isso, dinheiro. exatamente. Exato, maravilha. Olha só, o Mar dos Juncos, o fato de o Elberson estar de Porsche, de Ferrari,
não significa que o Porsche e a Ferrari é bênção ou brahá para o Elberson. Muito pelo contrário. Às vezes isso pode ser maldição. Eu tenho um amigo que ele trabalhava, muito tempo atrás, ele trabalhava numa multinacional, e foi uma situação curiosa, até de preconceito mesmo, de racismo, melhor dizendo. Ele era um já era para ser um diretor lá dentro na área da comunicação. E o que fizeram? Ele era negro, então nunca elevavam o cargo dele. Aí contrataram uma pessoa para ser chefe dele e ele tinha que ensinar o serviço para o cara mandar nele. E claro, né, ele ficou chateado na época e foi orar ao Senhor. E o salário do cara ainda seria maior do que o dele, aquela coisa toda. Ele foi orar ao Senhor e o Senhor falou para ele: você vai entender o que está acontecendo. E aí o que acontece? Passado um tempinho, ele descobriu que esse rapaz, né, que seria o chefe dele, tinha um filho e com uma necessidade especial. Então, assim, o dinheiro a mais que ele ganhava não ficava para ele curtir, blá, 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 mas ficava para cuidar do filho. Então, assim, por isso também ele precisava ganhar mais. Então, o meu amigo ganhando menos, na época solteiro, sem filhos, então equivalia, né, basicamente o dobro do que o outro ganhava, entende? Então, assim, a gente é um alerta para nós. O fato de alguém ganhar mais do que a gente, o fato de alguém ter uma casa melhor do que a gente, o fato de alguém ter muito dinheiro, o fato de alguém estar andando de Porsche, de Ferrari, não significa que aquela pessoa tenha a bênção. E aí, eu lembrei agora de um versículo muito, muito, muito. Eu até coloquei no meu status, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deuteronômio 30. Eu não vou lembrar agora, gente, desculpa. Eu não sei se é 30 ou 32. Deuteronômio 30 ou 32 diz que. Deixa eu ver se é. Não vou achar, não, mas agora eu não vou conseguir achar, que eu lembrei aqui agora. Mas Deuteronômio 30 ou capítulo 32 tem um versículo que diz que se uma pessoa não está apegada ao Senhor, essa pessoa está morta. E aí é muito forte isso, Elberson. Porque, assim, a gente vive, estou falando no sentido uh, territorial, tá? A gente vive num cemitério. Ou a gente, de fato, vive, ou estamos, de fato, diante de uma população de zumbis. Como assim? É! Como assim? Elberson não está nem aí para a hora do Brasil em relação ao Criador, tá? Não quer contato com o Senhor, não está nem aí. Elberson está morto. Sim, sim. Então você é um zumbi. Consegue entender? Eu agora estou falando com zumbi. Por quê? Porque você está aqui na minha frente, aspas, 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 vivo, você está falando, você está se alimentando, mas você está morto. Por quê? Porque você não tem contato com o Criador. Você não quer ter um relacionamento com o Criador. Então, as pessoas que, segundo a Bíblia, né, não querem se apegar, não querem se achegar ao Senhor, elas estão mortas. Aí Paulo vai dizer o quê? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que afasta nós do Senhor? Exatamente os nossos pecados. E o que nos dá vida? A palavra do Senhor. Certo? Salmo 119 vai falar o tempo todo que a palavra do Senhor é vida, 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 vida. Se a Valdilene não quer se alimentar da palavra do Senhor, a Valdilene está morta. Então, Elberson está diante de uma morta agora. É porque eu acho que as pessoas estão procurando a bênção, né? Mas não estão procurando o abençoador, né? As pessoas estão mais focadas na bênção, né? Mas não no abençoador.
E aí a gente volta no que eu falei anteriormente. As pessoas inverteram os papéis, mas isso Uhum. faz parte, sabe do quê? Da cultura grega, que é uma cultura hedonista. O homem está no centro, Sim, sim, tá? Quando na verdade quem é o centro é o Senhor. sim. Aí há essa briga. Aí isso explica muita coisa que tá acontece no mundo hoje. Por exemplo, É, guerras, apesar de ser, vamos lá, guerras, fomes, a gente entra colocando as coisas maiores. Claro, tem uhum, muito mais coisa, né? Guerras, fomes, prostituição, e a gente vai entrando por essa linha, entendeu? Tiraram Deus do centro e colocaram o homem. uhum, E virou exatamente. essa, falar que eu uso muito, virou essa bagunça aí. Essa bagunça. Bom,